Perdoar sim ou não? Este foi o tema que nós escolhemos para esta tarde, por ser um tema ainda bastante difícil para todos nós, ainda nós que nós nos dizemos espíritas, ainda assim nós sabemos que é um tema bastante difícil para nós e, portanto, optámos por trazer este assunto em torno do perdão, perceber até que ponto nós devemos perdoar, não devemos perdoar, perceber se existem limites para os quais nós podemos tolerar determinadas ofensas ou não e tentar de alguma maneira compreender o que nos diz Jesus à luz do seu Evangelho. Nós sabemos que o perdão é um recurso que todos nós possuímos, independentemente do que o outro possa ou não fazer para connosco. É algo que nós trazemos dentro de nós e que nós podemos realmente colocar em prática, desde que assim o desejemos e desde que realmente queiramos ir ao encontro do outro, daquilo que nós consideramos como nosso ofensor. Ao longo deste trabalho, nós poderíamos tê-lo feito sob diversas perspectivas. Nós poderíamos ter feito um trabalho em torno do perdão na perspectiva do ofensor e tentar compreender como é que o perdão do ofendido tem repercussões no ofensor. Poderíamos fazer uma análise do perdão tendo em conta da sua influência na nossa saúde, na nossa doença, qual o impacto que realmente o perdão pode ter. E isto é um assunto extremamente delicado e que seria interessante a trazer numa outra oportunidade, mas não será certamente hoje. Poderíamos falar do perdão em torno das mais diversas religiões. Como é que é encarado? É uma absolvição dos pecados? É uma condenação? O que nós procuramos fazer hoje aqui é algo um bocadinho mais simples, sem nos determos em grandes aprofundamentos, mas fazer uma análise do perdão em torno do ofendido. Ou seja, aquele que sofreu a ofensa, como é que o mesmo poderá encarar o perdão e se realmente existem estas condicionantes que eu estava a falar há pouco, se existem limites para o perdão. No nosso dia-a-dia, todos nós já ouvimos expressões semelhantes a estas que eu vou-vos apresentar. Eu jamais perdoarei. Isto é muito comum nós ouvimos no nosso dia-a-dia. Jamais perdoarei. Isso eu não consigo perdoar. Eu até sou capaz de perdoar muita coisa, mas isso está fora de questão. Quantos de nós já não ouviu ou já não disse isto? Perdoar é esquecer e eu não esqueço. Está fora de questão eu esquecer aquilo que tu me fizeste, porque foi de tal forma doloroso e ainda hoje guardo mágoa e ressentimento que eu não consigo esquecer, não consigo perdoar. É tão comum nós ouvirmos isto. Ouvimos ainda, perdoar é sinal de fraqueza. Quantos de nós não ouviste? Achando que perdoar é realmente um sinal de fraqueza e isto só revela o que é o orgulho aqui presente, bem presente em nós, que não consegue ir ao encontro e dizer, esquece, está tudo bem, magoaste, mas conseguimos seguir adiante. É muito comum ouvirmos perdoar é um sinal de fraqueza. Ainda ouvimos muitas vezes, eu perdoo, mas não esqueço. Em termos verbais, nós até conseguimos dizer, ok, eu perdoo aquilo que foi feito, aquilo que disseste, aquilo que não fizeste, eu estava à espera que fizesses. Mas ainda assim eu não esqueço. Algo ficou registado na minha memória que eu não quero, eu não consigo esquecer. Eu perdoo, mas a confiança acabou. A partir do momento em que tal circunstância aconteceu, não mais consigo ter a confiança que eu tinha em ti. Somos capazes ainda de ouvir, eu perdoo, mas não quero mais proximidade. Ou seja, eu perdoo, mas nunca mais te quero ver. Nunca mais quero-te ao pé de mim. Eu até te perdoo, mas não quero mais conviver contigo. Cada um vai para o seu canto e seguimos adiante. Quantas vezes também ouvimos estas expressões no nosso dia-a-dia? Ouvimos ainda mais esta, e não trago mais para não ser demasiado maçuda. Eu perdoo, mas nunca mais será como antes. Mais uma vez revelando que a partir de determinado instante nas nossas vidas, tudo se alterou e não mais conseguiremos ter uma relação conforme nós tínhamos anteriormente ao acontecimento. Se fizermos uma análise destas expressões e não nos detendem mais, outras possivelmente vocês podem se lembrar de outras tantas, eu só me lembrei destas e procurei trazer estas. As 4 primeiras
nós conseguimos perceber que o ofendido se coloca numa posição verdadeiramente resistente, quase intransponível. Coloca-se numa posição em que coloca uma barreira entre ele e o ofendido, e o ofensor, peço desculpa. Portanto, é algo que é muito difícil de mudar na pessoa que tem aquele tipo de comportamento. Quando nós analisamos as 4 frases seguintes, nós já conseguimos ver algo ligeiramente diferente. Conseguimos perceber que o ofendido, de alguma maneira, tenta perdoar, procura perdoar, mas ainda assim estabelece algumas condições. E daí o mas. Eu procurei destacar o mas. Eu perdoo, mas. Ainda assim será isto um verdadeiro perdão, à luz do que nos diz a doutrina espírita, à luz do que nos diz Jesus? Não é? E é em torno destas questões que nós iremos refletir um bocadinho no nosso trabalho. Nós iremos agora apresentar o perdão segundo o Evangelho, portanto, segundo os ensinamentos do Cristo. O que é que nós poderemos reter e ir buscar de informações que são para nós extremamente importantes para nós colocarmos no nosso dia-a-dia e para podermos, de alguma maneira, também darmos um passo no nosso crescimento enquanto seres espirituais que nós somos. Não esqueçamos que somos seres espirituais, que já vivemos muitas vidas, estamos a viver esta presente e que vamos voltar a viver. E daí que o papel do perdão nas nossas vidas deve ter uma importância realmente destacada no nosso cotidiano. Então, o perdão segundo o Evangelho. Em Mateus, capítulo 5, versículo 7, nós podemos ir buscar a seguinte lição de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes serão todos aqueles que venham a ser misericordiosos, porque eles também alcançarão a misericórdia do Pai. Mais adiante, ainda no Evangelho de Mateus, nós podemos ainda ler o seguinte, que diz o seguinte Jesus: se nós perdoarmos as ofensas aos nossos irmãos, também o Pai Celestial, também Deus nos perdoará as nossas ofensas. E diz-nos ainda o seguinte: mas se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, também Deus não nos perdoará. E daqui nós já podemos retirar uma informação bem profunda. Ou seja, é importante que nós possamos ir ao encontro do outro e possamos perdoá-lo, se queremos que o Deus, nosso Pai, também nos perdoe. Está bem? Lembremos também que para haver misericórdia nós temos que desenvolver dentro de nós alguns sentimentos que estão ligados com a mansuetude, com a compaixão, para podermos realmente aceitar uma ofensa do outro e ainda assim ter a capacidade de acolher essa ofensa e dizer, ok, está tudo bem, sigamos adiante. E para isso a mansuetude e a compaixão têm que estar dentro de nós em ebulição, tem que estar cada vez mais a crescer dentro de nós para conseguirmos desenvolver esta capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem ou aqueles que muitas vezes nós achamos que nos ofenderam, mas que na prática não foi realmente uma ofensa, como nós já vamos poder observar também. Diz-nos no livro Rumo Certo, Emmanuel diz-nos o seguinte, no capítulo intitulado Agressores e Nós. Se a injúria nos visita o cotidiano, pensemos em nossos opositores na condição de filhos de Deus, tanto quanto nós. E situando-nos no lugar deles, analisemos o que estimaríamos receber de melhor das leis divinas se estivéssemos em análogas circunstâncias. Emmanuel dá-nos mais algumas informações. Portanto, se a injúria, se a ofensa vier junto de nós, o que é que ele nos sugere? Pensemos no nosso ofensor como filhos que são de Deus, tal e qual como nós. E, portanto, somos todos irmãos dentro desta humanidade espiritual que todos somos, da qual nós fazemos parte. Portanto, somos todos filhos de Deus.
E diz-nos ainda, e situando-nos no lugar deles, procurando nos colocar na posição do outro. E isto revela que nós temos que desenvolver a empatia. Não é colocar-nos na tal posição intransponível, colocar uma barreira, não é por aí. É colocando-nos no lugar do nosso ofensor, procuremos analisar aquilo que nós gostaríamos de receber também das leis divinas, para que possamos também oferecer o mesmo aos nossos ofensores. Portanto, Emmanuel diz-nos, o nosso ofensor é nosso irmão, e se se encontra aqui no planeta Terra, também é um espírito tal e qual como nós, na condição de espírito imperfeito, que está ainda num processo evolutivo, que está ainda a progredir e a crescer, e então é natural e vai ser recorrente que erre, que falhe e que nos possa magoar, ainda que nós não estejamos preparados para tal. Mas isso vai ser necessário e vai surgir com toda a certeza. Portanto, a partir do momento que nós começamos a compreender que somos todos realmente irmãos, que somos todos filhos de Deus e que estamos ainda todos muito imperfeitos, e eu gosto sempre de destacar o ainda, porque o ainda revela que ainda estamos numa condição que tem a possibilidade e será certamente uma posição apenas temporária, porque nós estamos a crescer espiritualmente. E, portanto, se nós considerarmos isto no nosso dia-a-dia, quão fácil, ou quão mais fácil vai ser lidar com todas as ofensas que nós possamos escutar dos nossos irmãos. Diz-nos ainda Emmanuel na mesma obra e no mesmo capítulo: observaremos que muito dificilmente estaremos sem alguma parcela de culpa nas ocorrências desagradáveis de que nos cremos vítimas. Curioso, certo? Nós achamos que a culpa é do ofensor, é do outro que nos disse ou nos fez algo, e nós ficamos extremamente ofendidos, magoados, geramos dentro de nós sentimentos de raiva, sentimentos de vingança, de ódio, mas Emmanuel diz-nos de uma forma clara que muito dificilmente estaremos sem culpa. E isto porquê? Por aquilo que eu vos dizia há pouco e que a doutrina já nos vem explicar desde há muito. Nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos muitas vidas, estamos a viver esta e vamos continuar a viver. E, naturalmente, se nós estamos a passar por algum momento de dificuldade, de desafeto, de desavença com alguém, é porque isso tem alguma razão de ser. Nada, à luz da doutrina, acontece por acaso, e nós sabemos isso. O ofensor não vem junto de nós por acaso. Poderia ter ido junto da outra pessoa, mas se veio junto de nós é porque alguma razão o fez chegar até nós. Certo? Possivelmente em alguma vida passada, ou até mesmo nesta, mesmo sem nós termos consciência, podemos ter dado alguma provocação, podemos ter feito algo, ainda que inconscientemente, mas que tenha despoletado naquele ser o desenvolvimento de algum rancor, alguma necessidade de nos magoar. E a culpa efetivamente esteve em nós, lá atrás, ainda que inconscientemente. Sabem o que eu estou a querer dizer? Portanto, quando nós começamos a aprofundar estes temas e olhar para as questões de uma forma mais ampla, deixamos de catalogar as situações e as circunstâncias como um ofensor, o ofendido. Eu estou numa posição, agora estou na outra posição, para nós passarmos a compreender que todos nós passamos tanto numa como noutra posição, enquanto não atingirmos a condição de espíritos perfeitos. Nós vamos estar nesta condição. Não é bem? Diz-nos ainda Emmanuel: efetuado o autoexame, não mais nos permitiremos qualquer censura, e sim proclamaremos no coração a urgente necessidade de amparo da misericórdia divina em favor deles e a nosso próprio benefício. A urgente necessidade. Eu gosto sempre de destacar aquilo que me parece mais importante para todos nós. Eu incluo, está bem? Isto não é só para vocês, é para todos. A urgente necessidade de amparo da misericórdia divina. Portanto, todos nós falhamos, todos, sem exceção.
Portanto, e todos nós necessitamos da bondade, do carinho, do amor do outro, porque todos estamos em aprendizagem. De uma forma simples e clara, é isso que Emmanuel nos está a querer dizer. Porque todos nós necessitamos ainda e também, da misericórdia de Deus, nosso Pai. E, portanto, procuremos olhar para os nossos ofensores como irmãos de caminhada, necessitados do nosso amparo e do nosso amor. Outra lição de Jesus que nós podemos ir buscar no Evangelho. Também em Mateus, agora no capítulo 8, nos versículos 21 a 22, nós podemos ler o seguinte: chegando-se Pedro a ele, a Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoo? Será até 7 vezes? Aquilo que eu referi logo no início. Será que existem limites para o perdão? Será que aquela pessoa faz-me determinadas ofensas e, ups, acabou, não consigo mais, chega, não dá? Será que é isso? Será que é fazendo estas contas que dá 490 vezes? Será que só podemos perdoar até 490 vezes? A partir da 491 já não perdoamos mais? Será que é isso que Jesus nos procurou transmitir? Nós já sabemos que Jesus sempre procurou-nos trazer as suas lições de forma simbólica para ser mais fácil para nós o compreendermos, porque nem um pouco podemos, ainda nesta fase, isto já foi há 2000 anos, mas ainda hoje estamos assim muito pouco, de como conseguir verdadeiramente compreender tudo o que procurava nos transmitir, certo? Até ele falava connosco de forma simbólica. E então o que nos diz Jesus? Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Eu acho que há bocadinho já passei à frente, mas pronto. Que até 70 vezes 7 vezes, ou seja, fazer as contas dava os tais 490. Eu já me adiantei há bocadinho. Ou seja, não devemos perdoar, ou melhor, devemos perdoar de uma forma incondicional e sem qualquer limite. É isso que nos diz Jesus. Está bem, quando nós pensamos que não dá mais, chegou o meu limite, não consigo mais, isto, às vezes nós ouvimos isto, ultrapassou todo o meu limite, Jesus está-nos a querer dizer, não, procuremos serenar, procuremos acalmar, procuremos olhar para o outro, procuremos ainda assim desenvolver o perdão, ainda que nos seja difícil, que é, na condição em que nós estamos, de o desenvolver. Mas ainda assim procuremos o desenvolver. Está bem? Portanto, a misericórdia, conforme vinhamos lá atrás, a misericórdia não deve ter limites. A bondade não deve ter limites. É isso que nos está a querer dizer Jesus. No livro Dicionário da Alma, Emmanuel ainda nos diz o seguinte: é imprescindível desculpar 70 vezes 7 vezes, seguindo a recomendação do Mestre, cada ofensa da jornada, a fim de que a serenidade presida os nossos cometimentos redentores. Cada ofensa, está bem? Ou seja, não significa que, chegada às 490, entre aspas, ofensas, chegou ao nosso limite e não dá mais, não é isso. Portanto, por cada ofensa que o mesmo ofensor, eu ainda estou a acrescentar, que o mesmo ofensor nos possa fazer, nós devemos sempre perdoar. É isso que Jesus nos está a dizer. E é difícil, certo? É mesmo difícil, falo por mim. Às vezes pequeninas coisas, até em casa com a nossa família mais próxima, fica aqui assim um ressentimento e uma mágoa, porque gostaríamos que não tivesse feito, ou gostaríamos que tivesse feito de outra maneira, e não nos ouviu, e às vezes levamos alguns dias para tentar que toda esta situação desapareça dentro de nós. Mas é importante lembrar-nos destes ensinamentos e tentar realmente perdoar, está bem? Tentar ir ao encontro do outro e perdoar. Na mesma obra, Bezerra de Menezes diz-nos o seguinte: não há grande mérito em solicitarmos perdão diariamente, é necessário desculparmos com sinceridade as ofensas alheias. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou,
Nós, a dada altura, nós podemos, e está lá na oração, perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, não vale a pena nós dirigirmos ao Pai, que é isso que estamos a dizer Bezerra de Menezes, e pedir-lhe para perdoar as nossas ofensas, se nós não perdoarmos também aos outros. E no Pai Nosso diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Ou seja, Deus irá nos perdoar da mesma forma que nós temos vindo a perdoar a quem nos tem ofendido. Bem? Há outra questão, que é a forma como nós perdoamos. Nós até podemos dizer e podemos raciocinar e intelectualmente nós podemos dizer, ok, eu até perdoo o que foi feito, o que foi dito. E dentro da nossa mente até pode estar algo esclarecido e o perdão estar resolvido dentro da nossa mente. Mas, e podemos até verbalizar ao nosso ofensor e está tudo bem. A questão é, será que este é um verdadeiro perdão? Será que o perdão que não é acompanhado com o sentimento, a tal sinceridade que nos fala Bezerra de Menezes, será que isso também é um perdão só racional? Ou o perdão é muito mais do que isso? É um perdão que vai para além do pensamento, acompanhado do nosso sentimento de afeto, de amor. Portanto, o verdadeiro perdão não é constituído apenas por palavras verbalizadas, articuladas. É importante que nós o envolvamos em todo o nosso sentimento de afeto e amor para com o outro. Bem, de contrário, é apenas uma palavra. Nós dizemos, eu perdoo-te e isto não sai a nada, não sabe a nada e o outro não sente verdadeiramente nada. Existem também outras formas, ou várias formas de perdoar. Existe aquela forma que nós sabemos que é uma forma nobre, grandiosa, que consiste em ir ao encontro do outro sem machucar o seu amor próprio, sem o humilhar, procurando desculpar, mas de uma forma discreta, sutil. Isto é um verdadeiro perdão. Enquanto muitas vezes nós podemos observar no nosso dia-a-dia outro tipo de perdões que são, ou que têm na sua origem, o orgulho, que é aquele perdão em que o ofendido faz questão de mostrar ao adversário que ele realmente o magoou ou que esteve mal. E isto não é um verdadeiro perdão, porque na prática nós estamos a julgar e estamos a apontar o dedo. E não estamos a ir ao encontro do outro procurando o envolver no nosso sentimento de acolhimento. Dizer-lhe assim, dizer de forma, sem ser articulada, eu te perdoo e te acolho dentro de nós, dentro de mim. É isso que é o verdadeiro perdão. Mais adiante, no livro Consolador, na pergunta 338, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes, 7 vezes? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Não nos esqueçamos, volto a reforçar que estamos no planeta Terra, que estamos no planeta de provas e expiações, somos espíritos ainda imperfeitos e estamos a passar precisamente por experiências e resgates, por vezes bastante penosos, como nos diz Emmanuel. Para que então acrescentar mais aflição à nossa vida? Certo? Procuremos resolver as questões, é isso que nos diz Emmanuel. Para que andar vida após vida a carregar aflições, tantas vezes resolvidas de uma forma relativamente simples, eu ponho relativamente porque eu sei que é difícil para nós, mas que seria mais fácil se nós o resolvêssemos procurando ir ao encontro do outro e pedindo perdão. E muitas vezes não o fazemos, dado o quê? O nosso orgulho, a nossa resistência, a nossa vaidade do nosso ego ferido, que não quer aceitar que o outro nos possa ter ofendido. Mas não te esqueçamos que nós já estamos num planeta em que, de facto, nós estamos necessariamente a passar por provas. Isso é
É óbvio para todos, não há ninguém neste planeta que não vá ou não esteja a passar por desafios esses bastante difíceis. Portanto, não há necessidade de estarmos a querer criar mais complicações. Procuremos resolver. É isso que nos diz Emmanuel. Não compliquemos, simplifiquemos. Amém? No Evangelho, nós podemos ainda buscar outro ensinamento. Então, nós vimos até aqui 2 lições importantes. Procurai ter misericórdia pelos nossos ofensores, porque todos nós também iremos ter misericórdia, e procurai perdoar incondicionalmente e sempre. Sempre. Está bem? Sem limites, sem qualquer restrição. Jesus diz-nos ainda o seguinte: concilia-te sem demoras com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que estávamos a falar agora no slide anterior. Reconcilia-te depressa, enquanto estás a caminho com ele, enquanto ainda nos encontramos aqui na Terra e temos a oportunidade de resolver algumas situações entre nós, para que não as levemos connosco quando partimos para o mundo espiritual. Amém? E diz ainda o seguinte: para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia, em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Quantas e quantas encarnações nós acabamos por vivenciar em estreita aflição com aqueles familiares, habitualmente são os familiares mais próximos. E porquê? Com esses familiares, porque trazemos de trás estas desavenças, estes ódios, estas vinganças, esta ausência de perdão que nos diz Jesus. E Jesus diz de uma forma clara: nós não sairemos deste processo reencarnatório entre vítima e o ofensor enquanto não pagares o último centil. Enquanto não estiver tudo resolvido entre nós iremos andar neste ciclo vicioso de reencarnação após reencarnação, de aflição após aflição, até que estejamos numa relação verdadeiramente harmonizada, onde apenas o bem começa a ter lugar. Portanto, enquanto existir ódio, vingança, ressentimento, mágoa, dor pelo outro, nós vamos ter que, de alguma maneira, estar outra vez próximos para resolver estas questões. E não vale a pena nós pensarmos que, ok, eu não perdoo, nunca mais vi aquela pessoa, tenho o assunto resolvido. Não temos. Se não for resolvida nesta encarnação, vamos ter que resolver na próxima. Vocês estejam conscientes disto. Vocês e eu também. Eu incluo, está bem? Nós temos de estar conscientes disto. Nós não podemos pensar que temos algo por resolver com alguém, que vem o desencarna e que está tudo resolvido. Não está. Ninguém vai chegar a espírito perfeito, levando consigo, levando nos seus corações, sentimentos de ódio, de vingança, de mágoa. Quanta mágoa nós trazemos. Ressentimento por alguém. Não há ninguém. E é por isso que andamos sistematicamente nestes processos reencarnatórios, e é por isso que nunca ninguém se sente verdadeiramente feliz, porque ainda estamos neste processo de trabalhar todos estes sentimentos ainda muito presos, muito inferiores dentro de nós. Bem? No livro Consolador, na pergunta 158, Emmanuel, há a seguinte questão, e Emmanuel depois dá-nos o seu esclarecimento. Se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, vamos a falar, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Ou seja, nós partimos da Terra, desencarnamos com mágoa ou rancor ou mesmo desejo de vingança de alguém. Será que depois de desencarnarmos nós iremos permanecer neste sentimento? Iremos procurar
esse nosso irmão para o chatear, mais uma vez? E o que é que nos diz Emmanuel? Isso é possível e quase geral. Isso é quase uma generalidade, diz-nos Emmanuel, no capítulo das relações terrestres. Porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Portanto, se o amor é o laço que une as almas e que nós podemos caminhar, de facto, de forma mais livre, leve e harmoniosa, o ódio também prende. São algemas espirituais. Nós achamos que até podemos ter alguma mágoa e ressentimento pelo outro e que não há nada que nos ligue. Não é verdade. De uma forma subtil, nós criamos umas algemas espirituais que nos prende. É tudo uma questão energética, que nos prende verdadeiramente ao outro. E é isso que nos diz Emmanuel. Se nós não nos libertarmos destas algemas, nós vamos andar com elas connosco uma série de tempo. E se nós hoje criamos estas algemas espirituais com um adversário e amanhã temos alguém que por alguma razão nos magoa e nós criamos outras algemas, quantas algemas nós não estamos a construir para junto de nós? E quão difícil fica depois viver assim. Diz-nos ainda Emmanuel, se alguém partiu odiando e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os gérmenes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita implacáveis, em obediência às leis da reciprocidade. Portanto, se cá as desavenças já eram presentes, se já eram intensas entre o ofensor e o ofendido, então no mundo espiritual, no plano invisível, é mais natural que isso ainda possa continuar. E porquê? Porque já não estamos, do outro lado, protegidos pelo corpo carnal. E então esta influência se torna muitas vezes mais insistente, mais presente, e é o que dá origem àquilo que nós chamamos aqui dentro da doutrina os casos de obsessão. Vocês todos já devem ter ouvido falar dos casos de obsessão de desencarnado para encarnado, neste caso. Ou seja, a influência de alguém, de alguma entidade, sobre outra, procurando lançar sobre ela um desequilíbrio, porque pode trazer o tal ódio, o tal rancor, a tal mágoa, então apodera-se da sua condição de invisibilidade para exercer toda a sua influência. Emmanuel e todos os espíritos elevados sugerem-nos então que procuremos resolver tudo quanto tenhamos pendente ainda nesta encarnação. No mesmo livro Consolador, na pergunta 337, mas se o adversário não estiver de acordo com o desejo de fraternidade, como efetuar a reconciliação? Jesus dizia lá atrás, reconcilia-te depressa, sem demoras enquanto estás a caminho com ele, certo? E nós até podemos ter esse desejo e queremos ir ao encontro do outro, queremos perdoar, queremos nos envolver numa relação mais saudável, mas esta questão pode ser realmente pertinente. Mas será que o adversário, o ofensor, também tem este desejo de fraternidade? Será que ele deseja esta proximidade de nós? Eu perdoo, mas será que ele deseja? O que é que devemos fazer? Fica a questão. E o que é que nos diz Emmanuel? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Emmanuel é muito esclarecedor. Ainda que o outro, aquele que nós consideramos por nosso ofensor, aquele que nos magoou, não queira estabelecer uma relação mais próxima, uma reconciliação conosco, e se nós conseguimos verdadeiramente perdoar
não só por palavras, mas por sentimento, conforme falávamos há pouco, então nós devemos fazer o nosso papel, que é perdoar. Ir ao encontro do outro e mostrar que da nossa parte nós temos o assunto resolvido. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação. E seja a questão esquecida pela fraternidade sincera. E procuremos então ir ao encontro do outro com a nossa bondade o mais sincero possível, envolvendo no nosso carinho. Porque diz ainda o Emmanuel, porque o propósito de represália, ou seja, se nós tivermos o desejo de nos vingarmos do outro, por si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Portanto, só o desejo de querermos retaliar o que o outro nos possa fazer, só por si só, constitui uma chaga viva dentro de nós. Muita informação pesada hoje aqui. Ok. Diz-nos ainda Jesus, vamos dando continuidade. Jesus diz-nos ainda o seguinte, num trecho que eu fui buscar ao livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Humberto de Campos sempre nos traz mais algumas informações adicionais àquelas que nós podemos ir buscar aos Evangelhos. E diz-nos Jesus, em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Em nenhuma circunstância nos preocupemos se o outro está realmente arrependido daquilo que fez ou daquilo que disse. Isso não é o importante. O nosso orgulho é que fica preso nessa questão e estamos desejosos, todos nós, muito desejosos que o outro venha ter connosco e que nos diga, olha, desculpa porque eu errei e fiz mal. Estou arrependido daquilo que fiz. Não interessa. Jesus diz que isso não interessa. Em circunstância alguma. Não há uma exceção. Em circunstância alguma isso importa. Importa é esquecermos o mal e trabalharmos pelo bem. É esquecermos que o outro nos possa ter magoado ou ofendido, procurarmos seguir adiante, procurando levar o bem a esse nosso irmão e fazendo o bem a todos quantos se cruzam connosco. Isso é que é o mais importante. Lembrando o quê? Que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Ninguém. Ninguém. Eu não posso. E eu tenho muitas coisas aqui para trabalhar. Aqui no meu coração, porque tenho mesmo, está bem? Vocês não pensem por estarmos aqui a falar. Quando nós fazemos estes trabalhos, sem dúvida que isto é uma oportunidade que a vida nos dá de nós aprofundarmos temas que são também para nós muito, muito importantes. Está bem? Não pensem que por nós estarmos deste lado a transmitir algum trabalho que nós estamos à margem, fora disso. Está bem? Se o estamos a fazer, é porque certamente era importante para nós. Aquilo que nós dizíamos há pouco. Não há nada que aconteça por acaso. E se eu escolhi este tema, é porque é um tema que também é importante para mim. E é algo que eu também tenho que trabalhar. Está bem? Eu não quero nunca que saiam daqui a pensar, ok, é só com vocês e eu já estou aqui lá em cima. Nada disso. Estamos bem longe, está bem? Bem longe. Ainda dando continuidade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós ainda podemos ler no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Podemos ler o seguinte: com vistas à tranquilidade futura, importa reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Está bem? Vai mais uma vez ao encontro que temos vindo a falar. Procuremos aproveitar a oportunidade que a vida nos dá, enquanto estamos aqui encarnados, para resolvermos todas as questões que nós temos com os nossos próximos, todas as desavenças, porque não há ninguém, eu não acredito que não haja aqui ninguém que não tenha, nem que seja assim uma pequena coisa, por resolver com alguém. Procuremos resolver enquanto temos a oportunidade de o fazer.
Está bem? Caso contrário, nós vamos passar para o lado espiritual e vamos levar este sentimento connosco e vamos ter que o resolver eventualmente numa outra encarnação. Está bem? E se hoje pode ser difícil ultrapassarmos, nós não sabemos como é que vai ser na próxima encarnação. A prova ainda pode se tornar um pouco mais difícil, porque nós não aproveitamos desta, que nos está a ser oferecida hoje. Então pode vir uma prova ainda um pouco mais difícil para nós ultrapassarmos. Mais um ensinamento, ou mais uma lição que nós podemos ir buscar aos Evangelhos, e desta vez será trazida não propriamente por Jesus, mas por Paulo de Tarso, embora Jesus também fale sobre este assunto, está bem? Mas diz-nos Paulo de Tarso no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 10, denominado Bem-aventurados misericordiosos. Diz o seguinte: o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. E aqui está aquela questão que falávamos lá no início, logo no primeiro slide. Eu perdoo, mas não esqueço. Lembram-se destas expressões que nós muitas vezes usamos? Será que isso é mesmo perdoar? Nós vamos ver no Evangelho que isso não é perdoar. Ou seja, o verdadeiro perdão, aquele perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É aquele que realmente esquece o mal que nos foi feito. Lembrando sempre que Deus nunca se contenta só com as aparências. Nós até podemos mostrar ao outro que estamos a perdoar, mas Deus sonda dentro de nós os mais recônditos lugares da nossa alma. Portanto, não nos enganemos achando que lá, porque já dissemos ao outro que eu te perdoo, que está tudo resolvido, porque se lá dentro o coração ainda vibra na frequência da mágoa, do rancor, Deus sabe tudo isso. Está bem? Nós somos seres espirituais, seres energéticos. Nós temos realmente uma frequência. E Deus capta toda a nossa frequência. Está bem? No livro ainda, O Consolador, eu fui ao Consolador porque tem realmente um capítulo dedicado ao perdão e que nos dá muitos esclarecimentos em torno desta questão. E na pergunta 340, perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? É porque nós realmente costumamos pôr assim, cada um na sua gaveta, e achamos que não devem estar a caminho juntos. Mas Emmanuel diz-nos, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Ou seja, nós só perdoamos verdadeiramente o nosso irmão ou os nossos ofensores quando nós esquecemos o mal que ele nos fez. Portanto, enquanto a mágoa, quanto o mal estiver aqui dentro de nós, o perdão ainda não está realmente completo. Portanto, só temos um perdão completo, o tal perdão no espírito que já está evangelizado, quando nós conseguimos realmente esquecer todo o mal e começamos a praticar o bem. Começamos a olhar para o bem que esse irmão tem para connosco. Embora, conforme nos alerta Emmanuel, para todos os instantes não nos esqueçamos da necessidade da oração e da vigilância. Ou seja, se temos algum irmão junto de nós que já nos magoou por mais do que uma vez, ou nos sentimos magoados por ele mais do que uma vez, não nos fiquemos presos na lembrança do mal, mas ainda assim também não nos coloquemos numa posição de total abertura e estejamos sempre mais alerta, procuremos fazer oração, procuremos estar mais vigilantes. É isso que nos diz Emmanuel. Na pergunta 187, e qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? O que é que nos diz Emmanuel? Tudo em retorno do esquecimento das ofensas. Vejam só, o quão importante é nós perdoarmos e esquecermos o mal que achamos que o outro nos praticou. É a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no património eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor.
conquistando afeições sinceras e preciosas. Portanto, a atitude mental que mais nos auxiliará no nosso propósito de crescimento espiritual aqui na Terra, a atitude mental, aquela que mais nos vai ajudar é realmente nós esquecermos o mal e procurarmos, em conjunto com este esquecimento, procurarmos trabalhar na oportunidade de trabalho e edificação, procurando sempre desenvolver o bem em torno do outro. A frase seguinte é para mim também muito interessante. Eu gosto muito da frase seguinte. Esquecer o mal é aniquilá-lo. Quando nós o esquecemos, nós efetivamente o anulamos, porque o mal só existe porque o bem não está presente. Na prática, Emmanuel e toda a espiritualidade nos diz que o mal em si não tem vida própria, ele existe porque o bem não está lá. O bem é que é eterno. A partir do momento que nós começamos a combater o mal com o bem, então o mal acaba por se apagar, não tem luz própria. E quando nós perdoamos a quem o pratica, nós estamos a dar um enorme exemplo de amor ao outro. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Poderemos dizer que perdoamos, poderemos até escrever um lindo texto e enviar para alguém, procurando dizer que perdoamos tudo quando nos possam ter feito, mas nada mais é importante e nada mais é válido do que depois os gestos que nós passaremos a ter para com esse nosso ofensor. A forma como nós vamos nos relacionar futuramente com o ofensor, aí sim, aí é que se vai revelar se nós verdadeiramente conseguimos perdoar ou não esse nosso irmão. Aquilo que dizia há bocadinho, nós podemos verbalizar, mas o que está no coração é o que tem mais valor e é o que para Deus é aquilo que mais conta, é aquilo que Deus vai sondar. Tem que acelerar. O verdadeiro homem de bem não alimenta o ódio nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. Isto podemos encontrar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Todos nós iremos um dia ser aquele homem de bem, aquele verdadeiro homem de bem, aquele cuja bondade, o amor, o desejo sincero de querer ajudar o outro, de ir ao seu encontro, todos nós um dia iremos chegar àquela condição. E quando chegar esse momento, então não mais alimentaremos o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. Todas estas questões do perdão já estão tão intrínsecas em nós que já nem sequer temos que raciocinar ou pensar sobre isto. Qualquer ofensa que algum irmão possa fazer até nós desconsideramos. Fazendo uma analogia com Deus, que é nosso Pai, será que Ele realmente está preocupado com alguma ofensa que nós possamos praticar diretamente a Deus? E quantas vezes nós fazemos disparates e Deus está lá e está sempre-nos a perdoar? Portanto, quando nós atingirmos este estágio de espíritos mais aperfeiçoados e depois de espíritos perfeitos, então não mais teremos a necessidade de perdoar. Esta questão do perdão já está intrínseca a nós e nós já não mais vemos o mal, não vemos malfeitores, tudo é natural para nós e só o amor, a bondade e o bem está presente em nós. Diz-nos ainda Jesus, perdoa sempre, esquece todo o mal e faz todo o bem, porque somente o bem é luz que não se apaga. Só o bem tem luminosidade própria. Está bem? O mal existe porque não está lá o bem para dissipar todo o mal. E, portanto, todos nós, e que estamos quase a concluir, todos nós acabamos por caminhar na Terra assim com um coração muito semelhante àquele que eu vos trago na imagem, escravado de espinhos, cravados de dores, de mágoas, ressentimentos. Alguns até já nós nos esquecemos, mas estão lá, porque já foram lá há não sei quantos anos atrás, não é? Mas ainda assim ficaram lá algumas mágoas e ressentimentos por resolver.
E nós sabemos que não é isto que a doutrina nos pede, e tampouco é isto que Jesus pede de nós. Jesus quer que o nosso coração esteja totalmente liberto, e esteja disponível para amar, e esteja disponível para servir ao outro. E, portanto, ao longo deste trabalho que nós vimos, nós trouxemos 4 lições principais que nós fomos buscar ao Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Perdoar incondicionalmente. Procurar reconciliar-nos o mais depressa possível com todos os irmãos que estão aqui enquanto conosco, está bem? E perdoar com o esquecimento de todo o mal. São aquelas 4 lições principais que eu procurei trazer ao longo deste trabalho. Portanto, temos realmente vantagens relativamente ao perdão. Portanto, quando o ofendido perdoa, ele tem realmente vantagens para si. Portanto, ele esquece todo o mal e acaba por aniquilá-lo, conforme nós podemos ver. Não mais vê o mal, nem sequer olha para os nossos adversários como malfeitores, porque compreende agora que não há verdadeiramente malfeitores, mas que é um irmão que, de alguma maneira, se equivocou e que nos magoou, tal qual como nós fazemos com outras pessoas. O verdadeiro perdão é a chave que nos liberta das algemas espirituais que nos prendem ao ofensor e, portanto, é a chave ou o recurso que nós temos para evitar sucessivas reencarnações em aflição. Confere-nos paz interior, com a eliminação de todo o ódio, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, tudo quanto vocês queiram imaginar e possa estar aqui incluído. É a luz que o ofendido acende no caminho do ofensor, porque de alguma maneira o ofensor muitas vezes até pode ficar surpreendido com a nossa reação. Não é? E de alguma maneira nós estamos a mostrar o que é verdadeiramente amar ao nosso ofensor e dessa forma nós estamos a colocar em prática o quê? Aquilo que nos diz o Espiritismo, a caridade. Que fora da caridade não há salvação. E o perdão das ofensas aos nossos irmãos é um dos fatores importantes a ter em conta dentro da caridade. E o verdadeiro perdão engrandece a nossa alma. Portanto, não é tanto ao ofensor para o ofensor que é importante. Nós realmente auxiliamos, de alguma maneira, o ofensor, mas, sem dúvida, o ofendido que perdoa está a colaborar para o seu engrandecimento enquanto espírito eterno que é. Está-se a libertar aos poucos e dando a oportunidade de entrar dentro das verdades sublimes e poder crescer no amor e na sabedoria de Deus. Para terminar, e porque estamos muito em cima da hora, eu trago a oração do perdão, eu vou ler. É a oração do perdão por Chico Xavier. Foi ele que nos deixou, que será interessante lermos, está bem? E depois iremos terminar o trabalho. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faz-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja.